Olá pessoal, hoje o assunto do programa é casos reparadores. O Dr. Ruston vai nos contar quais os tipos de casos reparadores que mais aparecem em sua clínica e o que fazer para recuperá-los. Parece que o que mais acontece são pacientes com o hairline artificial. Teve um paciente que contou que as pessoas ficavam olhando para a testa dele enquanto conversavam ao invés de olhá-lo nos olhos. Olha só. É constrangedor. Tem também aqueles casos em que a linha ficou muito baixa, deixando uma aparência nada natural. Ou ainda, segundo o doutor, casos em que o médico tirou os folículos de uma forma exagerada e não homogênea, deixando muitas falhas na área doadora do paciente. Olha só quantos casos infelizes de transplante capilar. Mas calma, gente, porque o Dr. Ruston vai nos contar tudo isso aqui nesse episódio, em primeira mão para vocês. E além disso, vamos ver uma entrevista especial de um paciente que veio contar a sua história aqui para nós do Hair & More. Vamos nessa? Daqueles que a área doadora não foi tão danificada assim, o que dá para fazer? Que tal a gente mostrar casos reparadores, Paulinho, e ir falando caso a caso o que foi feito em cada um deles? Eu acho que assim fica um pouquinho mais interessante, tá bom? Qual é o caso mais comum de reparação que tem chegado? Primeiro é o hairline não natural. O paciente conta que percebe que quando estão falando com ele, estão olhando para o cabelo dele, não comentam nada, mas tem um estranhamento porque a pessoa não faz por mal. Ao invés de olhar para os seus olhos, ela olha para o seu cabelo, não faz por mal, porque alguma coisa ali está estranha. Está chamando a atenção. Então, e como é que é a correção disso, doutor? A gente removeu alguns tufinhos da frente, né? E refinar o hairline, como a gente já mostrou. Né? Perfeito. Colocar um degradê, fazer todo o refinamento do hairline, como a gente já mostrou anteriormente. Segundo caso mais comum de reparação. Segundo caso mais comum de reparação é porque a linha de frente ficou extremamente baixa, como a gente já mostrou e estamos mostrando aqui nesses casos. Outros casos reparadores, doutor? Aí vem, primeiro deles, e o mais chocante, é a área doadora debelada, como você vê nesses casos, em que foi tirado demais, tiraram de forma heterogênea, numa área muito, na outra área pouco. E nesse caso nós temos que mapear muito bem a área doadora e às vezes fazemos até micropigmentação para escurecer o fundo dessas áreas. Olha, por exemplo, nesse caso, Paulinho, a gente faz um mapeamento. Então você veja na foto ali da direita, superior, no canto superior direito, uma área virgem dele. E embaixo a área que tiraram demais. Você vê que não tem mais quase cabelo. Nossa, tá e aí a gente vai ter que homogeneizar, né? tirar de onde tem mais, de onde tem menos, e de onde tiraram de mais, nada. Entendeu? Veja que aqui nessa foto embaixo você vê que nem toquei naquela área que estava debilitada. Nessa parte aqui, a gente né? tem que mapear muito bem. E aqui, Paulinho, a gente tem que lançar a mão de um artifício, né, que é muito hoje, nos ajuda muito, que é a micropigmentação de couro cabeludo. Sim. A gente consegue dar um fundo. Então essa heterogeneidade de estar claro e escuro melhora demais com a micropigmentação. Aqui dá para reparar, né? Sim. Aqui tem micropigmentação. Aqui esse paciente tinha que usar o cabelo praticamente longo. Aqui ele vai poder usar o cabelo com meio centímetro, 1 centímetro, sem ver esse fundo, né, todo danificado. Bom, uma luz no fim do túnel, pelo menos, não é? Show de bola, mas lembrando, se tiver a área doadora, porque se não tiver, já era, certo, doutor? Certíssimo. Então, de novo, gente, muito cuidado ao escolher o profissional que fará o seu transplante. Se der certo, vai mudar a sua vida literalmente, assim como mudou a minha. Mas se der errado, vai destruir com a sua vida e às vezes de forma irreversível. Então digamos que o transplante capilar moderno não aceita mais condições e casos em que o paciente faz 1, 2, 3 transplantes e sai de uma condição de calvo para alguém que está ficando calvo. Não, Paulinho. O paciente, ele não aceita mais essa condição de calvo e que está ficando calvo. Vou mostrar algumas imagens de pacientes que fizeram 2, 3 cirurgias e chegaram para mim menos calvos, ok, mas eles não estão felizes. Nada mais frustrante você fazer um transplante de cabelo, encontrar alguém e falar: ô meu, você está ficando careca, hein? Você não fez uma cirurgia para ouvir isso. Então hoje, o paciente quer ser de uma condição de calvo para não calvo. Perfeito. Com densidade. E que se você amplia, calvo para cabeludo. Não calvo. Exatamente. Então, você, de novo, tem que fazer esses cálculos matemáticos para que você possa saber qual é a linha que você pode chegar com densidade. Só para você ter uma ideia, cada milímetro que nós baixamos esse design, 1 milímetro, consome 200 fios. 200 fios? 200 milímetro, fios. 1 milímetro quadrado? Não. Fazemos um desenho aqui, certo? Na sua testa. Tá. Doutor, vamos descer 1 milímetro? 200 fios. Doutor, vamos descer meio centímetro? 1000 fios. Porque 200 fios por milímetro.
Porque lembre-se que a linha de frente não é reta, Sim. ela é irregular. Então, se você correr daqui até a esquina em zigue-zague, você vai gastar mais energia. Claro. Então, ela é irregular, Gasta muito mais encostado e o contorno inteiro. Então, o paciente fala, mas vamos descer só um pouquinho, vamos. 1000 fios, 1000 a menos aqui. Então, é um cálculo simplesmente matemático. Pessoal, então a parada é a seguinte, é ter a consciência de que você precisa se ver bem de uma forma que não seja a que você era com 15, 20 anos. Né? Exatamente. O que é possível para você naquele momento. Se entender como um cara maduro que tem a possibilidade de ter um pouco mais de cabelo, só que com a naturalidade que é de uma idade de 40, 50, com entrada um pouco, com um pouco mais de rarefação na coroa e beleza. É melhor do que ficar totalmente careca. Temos aqui então um depoimento de um paciente corretivo e de como a cirurgia mudou a vida dele. Vamos dar uma olhada, gente? Minha jornada começou há cerca de 4 anos, né? Onde eu comecei a procurar um médico para realizar meu transplante. No auge dos meus 38 anos, eu estava ficando calvo. Então minha busca começou, com praticamente todos vocês, internet. E eu fui ludibriado por imagens de Instagram, né? Encontrei um médico com muitos seguidores, que postava resultados incríveis e nele eu confiei para fazer o meu primeiro transplante. Em um primeiro momento parecia que o resultado ia ser incrível. Logo nos primeiros meses eu comecei a sofrer um pouco com o procedimento. O primeiro ponto foi a minha área doadora. Ela sofreu muito com foliculite, uma extração feita de forma errada, onde por cerca de 6 meses eu tive que tomar antibióticos para melhorar esse problema da foliculite. E posteriormente isso, o resultado do meu transplante não foi satisfatório. O meu hairline ele não ficou natural. Apenas 40% dos folículos transplantados tiveram sucesso em nascimento. Então isso resultou em um resultado não harmônico e com várias falhas no meu hairline. E a minha área doadora, consequentemente, houve uma extração exagerada em alguns pontos e isso gerava literalmente buracos na minha área doadora. E eu não conseguia utilizar um corte de cabelo, por exemplo, igual eu estou hoje, um corte de cabelo mais curto na máquina 1, eu tinha que usar um cabelo um pouco mais comprido. Cerca de 2 anos depois desse procedimento, eu resolvi buscar uma segunda opinião, né? E minha busca começou basicamente como a anterior, só que nesse segundo momento eu queria ter mais de uma opinião. Então, dentro dessa busca, eu encontrei o meu médico atual, que me passou total segurança sobre as possibilidades, os resultados que seriam obtidos nessa segunda cirurgia, né? E principalmente a naturalidade do meu transplante e a melhora da minha área doadora. Então, hoje vocês podem ver o resultado final, após 2 anos do transplante. O meu hairline, ele é natural, é como se eu tivesse nascido com esse cabelo, ou nunca tivesse feito nenhum transplante prévio, né? E o mais impressionante, a minha área doadora, ela foi corrigida. Por mais que a gente tenha extraído mais 3.200 folículos, ela foi feita de forma heterogênea, ou seja, houve uma correção onde haviam buracos da minha área doadora, foi feita a extração correta, isso trouxe uma harmonização. Não obstante a isso, o tratamento pós-cirurgia ele é fundamental. Após 2 anos eu continuo com a finasterida, ela foi fundamental para a naturalidade do meu resultado, né? Ela manteve os meus cabelos que ainda eram meus e fortaleceu aqueles cabelos que estavam em processo, entre aspas, de morte, né? Então, essa naturalidade também se deu ao pós-tratamento, isso é muito importante. Pós-cirurgia, esse resultado hoje natural, a minha autoestima melhorou muito. Então, existe sempre um processo entre os jovens, né, que começam a ficar calvos muito cedo, que é a perda da confiança, né? Então hoje, com o resultado obtido, minha confiança aumentou em mais de 100%. Assim, hoje eu digo que eu sou um novo Luiz. Ô, Luiz, que maravilha. A gente fica feliz, eu acho que você mais ainda, né, por ter realizado Eu fico feliz e agradecido, Luiz. Muito, muito, muito obrigado por nos ajudar nesse nosso empenho, nesse nosso projeto de educar e informar. Muito obrigado. Aproveitando, para finalizar, Tony, dá algumas dicas para quem está nos assistindo em como escolher um médico certo para fazer o transplante. Vamos lá, Paulinho. Primeiramente, você sempre foi, é e sempre será
o resultado boca a boca. É conhecer alguém pessoalmente, alguém que operou com aquele médico, tá? E a pessoa referendar aquele médico. Depois, o tempo de experiência que esse médico tem. Isso não quer dizer que quem opera há muitos anos opera bem, mas com certeza os meus resultados de hoje são muito melhores do que meus resultados de 10 anos atrás, que eram muito melhores do que o meu resultado de 20 anos atrás. Claro. Então, experiência do médico. Terceiro, preço e valor. Vamos diferenciar as duas coisas. Sim. Preço é o que você paga num produto, valor é o que você recebe. Então, cuidado com ofertas de número de unidades infinitas por preço, não sei o quê. Cuidado, preço muito atrativo é impossível ter qualidade, tá bem? Não se basear por fotos na internet, como nós mostramos. Observar o hairline, com os cabelos penteados para trás, que é a assinatura, é a parte artística, que é o diferencia um cirurgião do outro, tá certo? E quantas cirurgias esse médico, essa clínica faz por dia? E quem as faz, tá certo? Outra coisa, repare na consulta que você teve, na consulta pessoal. Não é lá desenhar uma linha onde ele vai tirar todas as suas dúvidas. Você tem que sair de lá um expert em transplante capilar, onde ele vai falar do seu planejamento a longo prazo, não de forma imediatista. Ver se ele pertence a sociedades de especialidade de cirurgião plástico ou dermatologista, de onde vem esse médico, ou se ontem ele tirava varizes e hoje ele já faz transplante de cabelo. Certificar de que ele se atualiza, de que ele vá a congressos, porque a medicina, como qualquer ciência, ela evolui. E outra dica que eu vou te dar, consulte vários médicos. Se você está em dúvida, passe em 2, 3, 4, até você estar tranquilo no dia da sua decisão, né? Com a sua decisão, para que você fique tranquilo no dia da sua cirurgia. Exato. Olha aí quanta dica importante na hora de vocês escolherem o médico certo para o seu transplante capilar. Gente, tomem cuidado com ofertas muito tentadoras. Como disse o Dr. Houston, não tem milagre. Procurem conhecer alguém que operou com o médico que você escolheu e se informem se foi satisfatório. Qual a qualificação desse médico? Quantos anos ele tem de experiência? E não se deixem levar apenas por mídias sociais. E que história interessante essa do Luiz, né? O caso dele foi um caso reparador, onde ele mesmo disse que foi ludibriado com imagens da internet. É o que a gente sempre diz aqui. O médico ou a clínica vai postar apenas os melhores casos ou de uma forma que você não consiga ver os detalhes. E o pior é que isso é muito mais comum do que pensamos, infelizmente. E assim terminamos esse programa, mas não percam o próximo episódio, que será sobre como a calvície afeta e abala a autoestima das pessoas. Esse tema é muito relevante. Vocês vão ver. Esperamos vocês aqui no Hair & More.